Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre um filme que é tão encantador, tão mágico, tão maravilhoso e é um clássico dos anos 90 que eu confesso pra vocês que eu demorei bastante pra poder assistir e eu nem sei o porquê, sendo que esse filme tá na minha lista há muito tempo, tá na minha lista desde que eu era adolescente, então há bastante tempo mesmo, mas ainda assim eu posso dizer pra vocês que foi uma grande descoberta pra mim. Porque ele é um filme tão, ele aborda alguns assuntos que são mais sérios, porém ao mesmo tempo é um filme tão bonzinho, tão confortável, de assistir. E o filme que eu tô falando é Da Magia à Sedução, de 1998. Então, gente, eu tentei montar um visual um pouco mágico hoje, com bastante tom roxo, porque pra mim essa é uma cor que combina muito com o outono. Pra mim o outono ele é muito laranja e roxo, sabe? E esse filme é super outono. Inclusive, quando eu fiz a votação, o tema era justamente esse, era outono, sabe? Filmes que combinam com essa vibe. E tinham vários, mas eu confesso pra vocês que esse era um dos que eu mais tinha vontade de assistir, porque, como eu disse, estava na minha lista há muito tempo. Bom, pra quem não sabe, Da Magia à Sedução, ou o nome original, que é Practical Magic, que não tem nada a ver com o nome aqui no Brasil. Numa tradução literal, ele seria tipo magia prática, só que na magia à sedução eu acho que chama mais atenção do público. É um filme que é protagonizado pela Sandra Bullock e pela Nicole Kidman, e as duas estão simplesmente lindíssimas, maravilhosas nesse filme. Tem uma curiosidade que eu acho muito interessante sobre esse filme, é que ele tem a fama de ser um filme anti-cabeleireiro. Por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Não anti-cabeleireiro, mas anti-corte de cabelo. Porque os cabelos longos desse filme são tão bonitos que quando você assiste, você fica tipo, eu preciso ter esse cabelo, eu nunca mais vou cortar o meu cabelo. Mas agora vai outra curiosidade. Você sabia que o icônico cabelo da Nicole Kidman nesse filme era uma peruca? Eu fiquei chocada quando eu descobri isso, porque é um filme de mais de 20 anos atrás, mas que até hoje ainda chama atenção por causa dos cabelos, mas eles nem eram de verdade. Como que tiveram uma peruca tão boa para aquela época? Confesso que isso daí também me deixou pensativa. Mas, deixando essa curiosidade de lado, esse filme aborda a história de duas irmãs que têm um estilo de vida bastante diferente. As duas estão conectadas pela magia, que na verdade é uma conexão de família, a família toda tem essa coisa, porém elas carregam uma maldição. Se elas se apaixonarem por um homem e elas amarem ele demais, elas amarem ele de verdade, esse homem automaticamente está condenado à morte. E essa maldição faz com que a vida das duas seja bem complicada. Bom, nem tanto pra uma, que é a Sally, porque ela é mais desapegada das coisas, sabe? Mas pra outra, que é interpretada pela Sandra Bullock, é um pouco mais complicado, porque ela é uma garota mais pé no chão e tal, que só quer ter uma vida normal. Ela, na verdade, é um pouco distante dessa coisa da magia, ela não quer se conectar com isso, porque pra ela isso é algo negativo, ela detesta a maldição em torno disso, ela detesta a fama que a família tem por causa disso. Elas são o tempo todo perseguidas pelas pessoas da cidade porque as pessoas simplesmente não entendem e adoram inventar um monte de histórias cabulosas sobre elas. E aí vem bastante o humor também do filme. É um filme que aborda coisas sérias, como disse pra vocês, mas é um filme bastante bem-humorado, sabe? Isso faz com que ele funcione perfeitamente. Sarah, isso não é verdade. Ela não está dizendo que elas o mataram. Eu estou, sim. Talvez tenham tocado a mão dele. E ele morreu, é muito misterioso. Quando falamos sobre esse filme, é impossível não comentar os aspectos estéticos dele, porque são simplesmente maravilhosos. A estética desse filme é fantástica, ela tem essa coisa confortável e alaranjada do outono, mas também tem esses tons místicos de verde e roxo, por isso que eu escolhi o roxo hoje pra gravar esse vídeo, porque o roxo ele se combina muito bem com essa vibe de outono, como eu também disse pra vocês antes.
Então, se você gosta dessa estética meio whimsy goth, eu acho que chama, ou whimsy gothic, não me lembro agora, mas essa estética meio mística, meio fantasiosa, meio, sabe, é uma estética assim, que ela é bem, na verdade, marcada mesmo pelos anos 90. Se você gosta desse tipo de coisa, você precisa ver esse filme. Outro ponto que eu preciso elogiar sobre esse filme é a trilha sonora, que é simplesmente fantástica. Inclusive, a trilha sonora original desse filme, ela é muito usada como música de fundo para um monte de vídeo de TikTok, Instagram. E eu não sabia disso, eu descobri nesse filme, eu ouvi e fiquei tipo, cara, eu já ouvi essa música antes, e agora eu sei a origem dela, então eu achei isso também muito interessante. Bom, como eu disse a vocês, é um filme que vai abordar essa conexão familiar e magia, e é muito legal ver um filme assim, pelo menos eu gosto bastante de filmes que são protagonizados por irmãs, eu acho que é uma dinâmica interessante, principalmente quando cada uma é tão diferente uma da outra. Só que por mais que sejam diferentes, elas se completam, se entendem, sabe? Então é uma dinâmica que funciona muito bem. É uma irmã que tá sempre tentando organizar as coisas e às vezes ela é séria demais, e a outra irmã que também consegue ser um apoio, consegue ser divertida e tal, causa muita confusão, mas de um jeito ou de outro as coisas fazem sentido. Pois bem, essa irmã que eu disse pra vocês que é a mais desapegada, despojada e tal, ela acaba se metendo numa grande confusão porque ela se envolve com um cara bastante problemático e daí a irmã dela, que é mais responsável, vai ter que agir pra poder tentar salvá-la dessa situação. É lógico que a situação vai escalar cada vez mais e vão acontecer um monte de bizarrices, um monte de loucuras que vão colocar elas num grande apuros que não era bem o que elas estavam esperando. Então essa vida que estava meio que pacata da irmã que é mais séria vai ser alterada. Uma coisa que eu acho interessante de destacar é que essa irmã que é mais séria, ela já tinha começado a construir a própria vida, ela teve filhas e tal, e ela tinha se casado. Mas é claro que a maldição aconteceu e ela acabou ficando viúva. Porém, ela estava tentando se estabelecer, tentando ter uma vida normal, e aí vinha a irmã dela e é pronto uma dessa. Então, vocês já imaginam que esse é um filme que vai ter muita confusão. É até engraçado falar isso, né? Vai ter muita confusão, mas eu acho que é uma boa maneira de resumir o filme. É um filme que consegue ser muito divertido e ele também tem alguns tons que eu acho que é preciso mencionar aqui, porque talvez seja um tópico sensível para algumas pessoas. Esse filme ele aborda um pouco de luto e ele também aborda um pouco sobre essa questão da violência doméstica. Então, se você é uma pessoa mais sensível em relação a isso, saiba que o filme tem algumas cenas que podem ser um pouco assustadoras, não tem nada de muito violento, porém eu acho que pra quem já tem uma certa sensibilidade em relação a esse tema, pode ficar um pouco desconfortável assistindo e por isso eu acho que é importante mencionar aqui, já deixar um aviso sobre isso. Da Magia à Sedução é um filme perfeito para assistir num dia frio, com uma pipoca, com um lanchinho bem bom, um chocolate quente e quem sabe algumas amigas, porque deve ser muito legal ver esse filme com um grupo de mulheres. Tipo, eu só pensei nisso assistindo, quão engraçado, divertido, sabe? Deve ser muito maneiro, porque é um filme que aborda muito essa irmandade, essa coisa de comunidade e tal. Ele é um filme que aborda muito a aceitação de si mesmo. Ele também aborda muito essa questão de como lidar com seus sentimentos, de equilíbrio e tal. É um filme muito legal. Se você gosta de coisas que envolvem bruxas, se você gosta de coisas meio místicas, sabe? Você vai adorar esse filme. Eu adorei que ele tem muitos aspectos botânicos também, e eu adoro esse tipo de coisa, então foi um filme que eu achei muito legal, de verdade mesmo. Apesar de ser um filme sobre bruxas, ele não é tão exagerado como alguns outros, sabe, que são mais fantasiosos e tal. Esse aqui tem seus momentos assim, mas de uma forma geral ele é muito mais assim, humano, eu diria, do que vários outros. E ele consegue ter bastante maturidade também, o que me surpreendeu. Ele tem um romancezinho cafona, então se você gosta disso, ó, perfeito pra você. É um filme que é muito, muito, muito mesmo datado dos anos 90, mas esse é um dos melhores pontos positivos dele. Então, eu recomendo demais pra vocês. Se você não assistiu ainda, vá assistir. Não é um filme difícil de encontrar. A dublagem dele é muito boa, inclusive. Então, fica essa recomendação. Eu queria agradecer aos membros do canal que escolheram esse filme. Foi fantástico conhecer ele. É um filme muito divertido e eu adorei. Virou um filme conforto, sabe? Eu assisti ele fazendo crochê e foi maravilhoso. Então,
Fica essa recomendação. E só pra encerrar, eu queria dizer pra vocês que a minha lojinha de crochê está ativa, hein? E eu vou adicionar mais coisas em breve. Já tem algumas coisas lá, mas vai ter mais novidades. Só isso mesmo. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.